Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. E hoje decidimos dar continuidade com a resolução das fichas de Física 2 destinadas à Faculdade de Engenharia, tá bem? E antes que o vídeo comece, gostava já de pedir àqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscreva, não é? Dê um like e ajude-me a partilhar com os teus amigos, porque afinal são ações do género que ajudam-nos a crescer bastante, está bem? Então, vamos a esta grande resolução. A questão do número 1, na verdade, é uma questão que está relacionada aí com os capacitores RCs, que significa que é um circuito, na verdade, que envolve um elemento que é a resistência e outro elemento que é o capacitor. É um circuito onde a tensão e a corrente variam com o tempo. Está bem? Ok. A gente consegue ver aqui que neste circuito, a gente tem aqui primeiro uma força eletromotriz neste ponto. Conseguimos ver aqui que temos esta extremidade aqui do ponto A, temos aqui esta extremidade do ponto B e a gente tem aqui uma chave. Estamos juntos? Uma chave S que pode ser comutada em função do que a gente pretende, portanto, fazer aí no nosso sistema. Se é o carregamento ou descarregamento do capacitor. Está bem? Então aqui a gente tem uma resistência e a gente também tem aqui um capacitor. É preciso que a gente entenda que este capacitor, na verdade, quando conectado ali, imaginamos que estamos a carregar o capacitor, ele leva um certo tempo para carregar. Então, este tempo que ele leva para carregar é o que faz com que este circuito, mais ou menos, admita ali tensões e correntes variáveis com o tempo. Está bem? Então, vamos lá dar um tratamento especial a este. Primeiro, vamos considerar que estamos a carregar o capacitor. O que nós teremos aqui? Primeiro, podemos ver que se a gente for comutar este ponto aqui, A, e esta chave aqui, se nós formos a ligar no circuito, a gente consegue perceber o seguinte, que teremos aqui uma corrente fluindo ao longo deste circuito. Estamos juntos? Então podemos chamar desta corrente de I. O que é importante que a gente perceba neste ponto é que se realmente a corrente vai circular neste circuito, estamos a dizer que a lei de Kirchhoff para as tensões será verificada. Estamos a dizer que a soma algébrica das tensões ao longo desta malha fechada tem que ser igual a zero. Estamos a dizer o seguinte, que esta corrente vai ter que passar aqui neste elemento, que é a resistência, depois passará aqui neste capacitor. E nós sabemos que a tensão ao longo do capacitor é dada aí, portanto, pela carga sobre o capacitor. Estamos juntos? E a tensão ao longo da resistência, portanto, é dada ali pelo produto da própria resistência e a corrente. Estamos juntos? Então, a lei de Kirchhoff para as tensões diz que a soma algébrica destas tensões ao longo desta malha fechada deverá ser igual ali, portanto, a zero. Está bem? Ok, vamos lá reescrever esta lei de Kirchhoff. O que a gente terá primeiro no primeiro elemento? A corrente passa primeiro pela resistência. Então, teremos ali que a tensão na resistência será dada, portanto, pela resistência vezes a corrente. Estamos juntos? Mais a tensão no capacitor. E a tensão no capacitor será dada ali, portanto, pela carga sobre exatamente o capacitor. Estamos juntos? Isto deverá ser igual ao quê? Perceba que nós estamos a somar e a gente vai perceber que o que for negativo passamos para o outro lado da equação. Ou simplesmente posso fazer o seguinte. Se a gente circula, passou pelo capacitor, agora veja que a gente já vai entrar aqui neste elemento que é a força eletromotriz. Nesta força eletromotriz estamos a entrar pelo lado negativo. A gente consegue ver aqui que temos um sinal negativo. E, portanto, é este sinal que a gente vai colocar aqui. Estamos a dizer menos a força eletromotriz e tudo isto, portanto, deverá ser igual a zero. Esta é a lei de Kirchhoff para as tensões. Aqui podemos passar a força eletromotriz para outro membro da equação. Portanto, vamos dizer aqui que a resistência vezes a intensidade mais a carga sobre o capacitor. Portanto, isto deverá ser igual à força eletromotriz. Então, temos aqui uma equação linear com duas incógnitas, que é a corrente e a carga. Então, vamos procurar uma expressão que relaciona aquelas duas, que é o famoso conceito que a gente conhece da corrente. Dissemos, portanto, que a corrente será igual à taxa de variação temporal da carga. Isto é, dQ sobre dt. Estamos juntos? Então vamos carregar essa expressão, vamos substituir onde a gente tiver a corrente. Vamos dizer então que a resistência vezes ali o dQ sobre dt mais a carga. Portanto, teremos aqui a carga sobre o capacitor. Isto deverá ser igual à força eletromotriz. Portanto, estamos perante um carregamento, pois estamos a considerar a presença de uma força eletromotriz. E no descarregamento, a gente não leva em consideração a existência desta força eletromotriz. Está bem? Ok. Vamos lá dar continuidade. A gente consegue perceber que temos aqui uma resistência a multiplicar. A gente pode tirar aquela resistência ali do numerador, não é? Mais ou menos nesta expressão, neste termo aqui, e passá-la para o denominador. Como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente multiplicando a expressão toda por 1 sobre a resistência. Estamos a dizer que teremos agora que o dQ sobre dt, não é? Mais teremos aqui a carga sobre
RC. Isto deverá ser igual, portanto, à força eletromotriz e que, portanto, ela também deverá dividir ali por R. Afinal, multipliquei a expressão toda por 1 sobre R. Por isso que depois este R sumiu com o R aqui do denominador, está bem? Então, a gente vai perceber o seguinte nesta expressão. Podemos passar este termo aqui para o outro lado da equação. Diremos aqui que dQ sobre dt deverá ser igual aí, portanto, a força eletromotriz sobre a resistência menos a carga sobre a resistência vezes o capacitor, tá bem? E aqui a gente, neste segundo membro, pode achar aí um menor múltiplo comum, que é aqui multiplicando pelo capacitor e aqui multiplicando por 1, está bem? Então vamos dizer que o dQ sobre dt deverá ser igual ali, portanto, ao capacitor vezes a força eletromotriz menos a carga, e agora os dois têm o mesmo denominador. Estamos a dizer que vão ter que multiplicar por RC. Tá bem? Então aqui a gente consegue ver que já pode trabalhar a nossa expressão de tal modo que teremos ali a carga de um lado e o tempo do outro lado da equação. E portanto vamos dizer o seguinte, que dQ sobre dt deverá ser igual, portanto aqui no numerador a gente consegue ver que o elemento de carga que está envolvido ali é negativo, então podemos multiplicar aquela expressão no numerador por menos 1. Estamos a dizer que teremos aqui menos 1 que vai ter que multiplicar por aquela expressão. Em outras palavras, estamos a dizer que teremos agora a carga menos agora o capacitor vezes a força eletromotriz e que tudo isso vai ter que dividir por RC, tá bem? Então, assim a gente pode procurar isolar esta expressão aqui, ou seja, vamos ter que passar para o primeiro membro, vamos ter que separar as cargas de um lado e o tempo do outro lado, ou seja, estamos a dizer que teremos aqui o dQ, que terá que dividir por a carga menos o capacitor, multiplicando, portanto, pela força eletromotriz. Isto deverá ser igual a menos por conta deste 1 aqui, estamos juntos, o dt passa para este lado aqui no numerador, tudo isto vai ter que dividir por RC, está bem? Então, a esta relação aqui a gente consegue ver que, chegado a este ponto, podemos integrar a nossa expressão. Estamos a dizer que podemos integrar este lado e podemos integrar do outro lado. Estamos a dizer que estamos a carregar, estamos a partir de zero a uma certa carga. Afinal, é de zero a uma certa carga aqui. E do outro lado, acreditamos que o tempo parte de zero até um instante qualquer que a gente não sabe. Um tempo qualquer, que é o t. Estamos juntos? Então aqui a gente integrando isto, conseguimos ver que olhando só para esta integral aqui, meu irmão, minha irmã, isto é um logaritmo natural. Estamos a dizer que teremos aqui um ln da carga menos aqui o capacitor vezes a força eletromotriz nos seus limites de 0 a Q. Estamos juntos? Isto deverá ser igual a menos a integral disto. Conseguimos ver que aqui o RC é constante. Vamos dizer menos 1 sobre, portanto, RC vezes o tempo nos seus limites de 0 a T. Pronto, chegado a este ponto, basta substituir aí os limites aí de integração. Portanto, teremos aqui que isto será logaritmo natural de quem? De carga, se formos a substituir o limite superior, não é? Menos aqui o capacitor, força eletromotriz, tudo isto menos o logaritmo natural. Se a gente for a substituir no lugar da carga o zero, percebemos que sobramos com menos o capacitor e aqui a força eletromotriz. Isto, portanto, sendo igual ali a menos o tempo sobre RC. Estamos juntos? Chegado a este ponto, vamos fazer o seguinte. Basta que olhamos para isto aqui, temos aqui a diferença de logaritmos. Portanto, isto vai equivaler ali ao quociente do argumento deste logaritmo. Estamos a dizer que será o logaritmo natural da carga menos o capacitor vezes aqui a força eletromotriz e que tudo isto, por sua vez, vai ter que dividir aqui pelo menos o capacitor vezes a força eletromotriz. E, portanto, isto, por sua vez, deverá ser igual a menos o tempo sobre RC. Pronto. Chegado a este ponto, a gente consegue ver que a expressão já foi toda simplificada, mas podemos trabalhar aqui neste logaritmo no nosso primeiro membro. Vamos dizer, uma vez que aqui a gente tem um Euler ali, ou seja, o logaritmo natural, a sua base é Euler, estamos a dizer que teremos a carga menos o capacitor vezes a força eletromotriz, tudo isto que vai ter que dividir por menos capacitor vezes a força eletromotriz, e portanto a gente vai dizer que aqui fica Euler elevado a menos o tempo que vai ter que dividir por RC. Estamos juntos? E portanto aqui a gente pode ver que a carga, não é? Ou seja, podemos isolar esta expressão aí no numerador de tal modo que tenhamos a carga somente em um membro. Vamos dizer aqui que a carga menos o capacitor vezes a força eletromotriz deverá ser igual a menos o capacitor vezes a força eletromotriz, deixa-me aqui reescrever bem, a força eletromotriz vezes Euler elevado a menos T sobre RC.
Estamos juntos? E, portanto, aqui a gente pode isolar a carga. Diremos que a carga, em função ao tempo, será dada, portanto, passando este termo para outro membro da nossa igualdade, veremos que ele será positivo agora. Teremos o capacitor multiplicando pela força eletromotriz, menos o capacitor multiplicando, portanto, pela força eletromotriz, vezes o Euler elevado ao tempo sobre RC. Estamos juntos? E aqui a gente pode evidenciar aqui o capacitor multiplicando, portanto, pela força eletromotriz. Diremos que a carga, em função ao tempo, será dada, portanto, ali pelo capacitor, produto do capacitor, a força eletromotriz, tudo isso multiplicando por 1 menos Euler elevado a menos tempo sobre RC. Estamos juntos? Chegado a este ponto, é preciso que a gente faça uma análise. Depois, chegamos aqui à real ou à verdadeira expressão que nos ajuda a achar a carga em função do tempo em um circuito envolvendo ali uma resistência e um capacitor. É importante que a gente faça análises, não é, desta expressão quando exatamente o tempo for infinitamente grande e quando o tempo for muito pequeno, que é considerar o limite. Vamos dizer então que o limite aqui, não é, quando o tempo for muito grande, vamos ver o que acontece no nosso circuito quando o tempo for muito grande desta expressão, que é da carga em função do tempo. O que acontece neste sistema? Simples. Aqui a gente vê que o limite, na verdade, quando o tempo é muito grande, do limite daquela expressão, estamos a dizer, e aqui temos o capacitor multiplicando pela força eletromotriz, isto multiplicando por 1 menos Euler elevado a menos T sobre RC. Estamos juntos? Aqui a gente consegue ver que quando o tempo for suficientemente grande, o que vai acontecer é que o limite desta expressão, quando o tempo for infinito, é só substituir primeiro para percebermos o que acontece. Teremos aqui que o capacitor, ali multiplicando pela força eletromotriz, isto vai multiplicar por 1 menos 1, afinal temos aqui uma potência de expoente fracionário, cujo expoente é negativo, então passando para o denominador fica positivo. Estamos a dizer, tudo isto vai ter que dividir por Euler elevado a tempo, não é, que no caso agora vimos que o tempo vale infinito, não é? É algo muito grande, portanto é tempo elevado a uma coisa muito grande. E a gente percebe que se isto for realmente muito grande, esta expressão toda vai se aproximar de zero, sobrando apenas com o resultado do nosso limite como sendo o capacitor vezes, portanto, ali a força eletromotriz. Ou seja, estamos a dizer que quando o tempo for suficientemente grande, a carga será igual, portanto, ao produto do capacitor e a força eletromotriz. Prontos. São essas analogias que nós precisamos fazer para compreender o que acontece no nosso circuito. E o mesmo a gente vai fazer para compreender o que acontece com o circuito quando o tempo for suficientemente pequeno, ou seja, quando o tempo é zero. O que acontece no nosso circuito? Basta então substituir naquela expressão o zero. E o que vai acontecer é só tomar aquele limite quando o tempo tende para zero e a gente vai perceber que teremos ali, então teremos aqui o capacitor multiplicando pela força eletromotriz, isto multiplicando por 1 menos 1 sobre Euler elevado a zero. E a gente vê que isto aqui elevado a zero vai dar 1, daí que esta expressão toda aqui a gente consegue ver que vai dar 1 menos 1, e 1 menos 1, isto na verdade vai dar zero. Ou seja, no tempo igual a zero, estamos a dizer que a carga ali no capacitor é exatamente igual a zero, porque o sistema não havia começado a carregar. Estamos juntos? É mais ou menos esta expressão que nós precisamos tomar ou levar em consideração. Agora vamos lá perceber o que acontece no sistema, não é, em relação à corrente. Não é? Em relação à corrente. Sem se esquecer que nós precisamos guardar esta expressão aqui. Esta expressão aqui nos será bastante importante e bastante fundamental na obtenção da expressão, portanto, da corrente ali ao longo do circuito. Ok, deixa-me mudar aqui a cor da caneta. Deixa-me reescrever. Temos que a carga ali em função do tempo vai ser dada, portanto, pelo produto ali do capacitor e a força eletromotriz, isto multiplicando por 1 menos Euler elevado a menos tempo sobre RC. Estamos juntos? Não é? Então aqui nós temos a expressão da carga em função do tempo e a gente sabe dizer que a corrente vai ser dada como sendo a taxa de variação temporal da carga. Estamos a dizer é dQ sobre dt, ou seja, estamos a dizer basta derivar esta expressão, já temos a corrente. Estamos a dizer que derivar esta expressão implica dizer que a gente sabe que isto é constante, então vamos dizer que ali temos o produto do capacitor e a força eletromotriz. Aqui estamos a derivar o 1 menos a derivar este Euler, essa expressão que está aqui dentro, na verdade vai nos dar ali, portanto, menos o tempo sobre o RC, tudo isto derivado, vezes o Euler elevado a menos o tempo sobre RC. Estamos juntos? E aqui a gente consegue perceber que a derivada de 1, na verdade, que é uma constante, vai dar 0, e a derivada disto vai dar 1. Este T aqui, né? Este tempo vai dar 1. E temos aqui um sinal negativo e este sinal negativo aqui fora, portanto, os dois vão, portanto, se multiplicar, o que quer dizer que menos com menos vai nos dar ali um sinal positivo. Então, estamos a dizer que a corrente em função ali ao tempo, isto vai nos dar quanto? Vai nos dar exatamente ali
esta expressão primeiro aqui, que é o capacitor multiplicando pela força eletromotriz, e que tudo isto vai ter que dividir aqui por RC. Estamos juntos? E que tudo isto, por sua vez, está a multiplicar por Euler elevado ali, portanto, ao menos o tempo sobre RC. Estamos juntos? E aqui a gente sabe dizer que pode simplificar aqui o capacitor com o capacitor e percebemos que a corrente aqui em função do tempo vai nos dar aqui a força eletromotriz que divide pela resistência, ou seja, Epsilon sobre aqui o R. Estamos juntos? E isto tudo multiplicando por Euler elevado a menos o tempo sobre RC. Muito bem, chegado a este ponto a gente consegue perceber que aqui temos a divisão ali da tensão pela resistência. Isto é uma corrente, o que quer dizer que no início, não é? No início isto dá-nos o valor da corrente. Depois vou explicar porquê. Ou simplesmente a gente pode escrever que aqui a tensão em função do tempo, isto vai nos dar aqui a corrente inicial vezes o Euler elevado a menos o tempo sobre RC. Muito bem, assim chegamos a obter a expressão que representa ali a corrente em função do tempo num circuito, portanto, RC, portanto, a carregar. Estamos a dizer o seguinte, fazendo a mesma análise, portanto, percebemos que quando o tempo for suficientemente grande, o que vai acontecer nessa expressão é que a corrente ali, considerando que o tempo é muito grande, teremos a corrente inicial que terá que multiplicar por 1 sobre Euler elevado a algo muito grande. E percebemos que isto vai se aproximar a zero e, portanto, no nosso sistema, quando o tempo for muito grande, ou seja, se a gente for ligar o nosso circuito e deixar ali muito tempo o circuito a funcionar, a corrente vai parar de fluir ao longo do nosso circuito. Quer dizer que isto vai dar zero. Estamos juntos? Mas fazendo a mesma análise, portanto, quando o tempo for suficientemente pequeno, a gente percebe que no instante t igual a zero, o que vai acontecer é que teremos aqui a corrente inicial multiplicando por 1 sobre Euler elevado a zero. E todo número elevado a zero dá 1. E a gente sabe dizer que aqui, isto na verdade vai nos dar quanto? Vai nos dar a corrente inicial. Estamos a dizer que neste nosso sistema a corrente será máxima, teremos a maior corrente no nosso sistema em exatamente tempo igual a zero. Logo no início do nosso como posso dizer, logo ao ligar o sistema ali, teremos a corrente máxima exatamente naquele instante. Então, é isto que nós precisamos saber, pois é exatamente a questão desta, é exatamente a resposta da questão do número 1 desta ficha. Por isso eu queria que a gente chegasse até este ponto para que pudéssemos perceber o que realmente está acontecendo no nosso sistema, caso a gente chegue lá naquela ficha, está bem? Ok. Agora, para um circuito descarregando, eu penso que é um pouco simples, é muito simples, que na verdade eu penso que não é tão prioritário para este vídeo, pois até a própria questão aí do enunciado ou da nossa ficha pede-nos para considerar que o capacitor está sendo carregado, sei lá quantos, tá bem? Ok, vamos lá ver o que acontece. Um circuito descarregando. Teremos aqui, portanto, uma resistência primeiro, teremos aqui uma resistência, depois teremos aqui um capacitor, e algo mais ou menos assim. Portanto, teremos aqui a resistência R e teremos aqui um certo capacitor. E nós, portanto, ao considerar que a chave S foi ligada, estamos juntos, o que vai acontecer é que portanto, considerando que a chave S foi ligada, também teremos que tomar a lei de Kirchhoff para as tensões. Percebemos que aqui a tensão ao longo deste circuito, desta malha fechada, teremos ali a resistência multiplicando, portanto, pela corrente, isto vai ter que adicionar ali pela carga sobre o capacitor, que é a tensão ao longo do capacitor. Isto, portanto, deverá ser igual a zero, pois não temos nenhuma força eletromotriz no nosso sistema. Estamos a dizer o seguinte, que teremos aqui a resistência multiplicando pela corrente, e a corrente nós vimos que é a taxa de variação temporal da carga. Estamos a dizer que é dQ sobre dt. Isto vai ter que adicionar ali pela carga sobre o capacitor e, portanto, isto por sua vez deverá ser igual a zero. Vamos fazer o mesmo. Vamos lá isolar este elemento aqui lá do outro lado da equação. Teremos aqui a resistência multiplicando, portanto, por dq, tudo isto sobre dt, como sendo igual ali a menos a carga que terá que dividir pelo capacitor. E aqui a gente consegue ver que ali o R podemos isolar, tirando ali, multiplicando pelo outro lado da nossa equação. E ficamos aqui com dq sobre dt, portanto, como sendo igual ali a menos a carga sobre o RC. E sem se esquecer que este produto aqui, RC, representa a constante de tempo capacitiva. Isto é, quando a gente carrega o nosso sistema, existe, digamos, um valor que a gente pode tomar quando este tempo aqui, esta constante de tempo capacitiva, que é o produto da resistência e o capacitor, não é? Quando a gente for a tomar que o tempo é exatamente igual a esta constante aqui, quando estes dois forem iguais, percebemos que o capacitor é carregado em aproximadamente 63,2% da sua carga. E na descarga a gente considera que é o tempo necessário para que o capacitor possa atingir, então, 37%, aproximadamente isso, 37% da sua carga, está bem? Então, é isso que a gente tem que tomar, que este produto aqui entre a resistência e o capacitor vai nos dar a constante de tempo capacitiva. Deixei passar porque talvez não foi a questão do exercício, por isso
Fiquei mesmo um pouco assim aéreo, mas enfim, vamos lá. Vamos lá continuar aqui a resolver essa nossa questão. Aqui basta então que a gente isole a nossa carga. Portanto, teremos aqui que dq sobre a carga será igual a menos dt sobre o produto ali da resistência e o capacitor. E aqui a gente pode então integrar a nossa expressão. Percebemos que estamos a partir de uma carga inicial que é zero. Estamos juntos? Há uma certa carga final que não sabemos qual é e vamos determinar agora. Mas sobre o tempo, nós sabemos que toda esta descarga acontece a partir de um tempo t0. Concorda comigo? Então vamos dizer, parte de zero até um limite final ali do tempo, que é um tempo qualquer t que não sabemos quanto vale. Estamos juntos? Então a partir daqui vamos achar estas nossas integrais aí definidas. Portanto, aqui teremos o logaritmo natural de quem? Da carga, nos seus limites, que é zero, até uma carga desconhecida Q. Isto, portanto, deverá ser igual a menos a integral disto, sem se esquecer que RC, portanto, é constante. Teremos aqui menos 1 sobre RC, portanto, tudo isto multiplicando ali pelo tempo nos seus respectivos limites de integração, que é de 0 a t. E, portanto, olhando para esta relação, a gente sabe dizer que, portanto, aqui teremos o logaritmo natural da carga menos o logaritmo natural da carga inicial, isto como sendo igual ali, portanto, a menos o tempo sobre o produto da resistência e o capacitor. Pronto. Então, chegado até aqui, a gente pode ver, ou a gente consegue perceber que esta diferença aqui destes logaritmos vai equivaler ao quociente entre os seus argumentos. Teremos aqui o logaritmo natural da carga, que não sabemos quanto vale, sobre a carga inicial, não é? Isto tudo, portanto, sendo ali igual a menos t sobre RC. Obtendo esta expressão, percebemos ali que a carga não é sobre a carga inicial, portanto será igual ali ao Euler elevado a menos T sobre a constante de tempo capacitiva, que é RC. Nós vamos dizer aqui o tau, que é a constante de tempo capacitiva. Então vamos dizer que aqui a carga em função ao tempo, para um circuito que está, portanto, a descarregar, vai ser dada ali, portanto, pela carga inicial vezes o Euler elevado a menos o tempo sobre a constante de tempo capacitiva, o famoso tau. Estamos juntos? De novo, a gente vai fazer a mesma analogia aqui. O que acontece quando o tempo for suficientemente grande? Quando o tempo for suficientemente grande, a gente consegue perceber que esta expressão aqui vai se aproximar a zero. Quer dizer que o nosso sistema vai descarregar quando o tempo for muito grande, ou seja, a carga no sistema será igual a zero, porque ficou muito tempo que o sistema descarregou. Estamos juntos? E o que acontece quando o tempo for suficientemente pequeno? É só substituir. A gente percebe que quando o tempo for suficientemente pequeno, exatamente a carga no nosso sistema será igual à carga inicial, afinal é antes do sistema ter começado a descarregar. Estamos juntos? Então, são estas analogias que a gente precisa. Eu queria que a gente chegasse até aqui para então resolvermos o nosso número sem nenhuma dúvida. Está bem? Ok, vamos lá perceber o que acontece já na nossa própria questão do número 1, da ficha do número 5, da FANG, não é? Ok, vamos lá. Temos aí o exercício número 1 que diz, é um circuito RC, não é? Onde temos aqui uma força eletromotriz valendo aí 24 volts, temos aí um capacitor como sendo igual a 6 microfarad e uma resistência valendo 1,20 vezes 10 elevado a 6 ohms. Ou simplesmente a gente pode chamar de mega ohm. Estamos juntos? A chave é ativada em tempo exatamente igual a zero. Determine a corrente máxima no circuito. Estamos juntos? Depois pede aí para achar também a corrente 4 minutos após o início do carregamento. Acho que aqui a questão ficou muito mais fácil depois da explanação anterior que a gente fez. Não é? Então vamos lá ver. Determina a corrente máxima. E a gente já disse que primeiro vamos achar o seguinte, que aqui o sistema estava a carregar. Estamos juntos? Tem aqui no início do carregamento e tudo mais. Vamos lá. A corrente máxima. Primeiro vamos escrever a expressão da carga em função ao tempo, não é? Vamos ali que a carga, portanto, em função ao tempo, não é? Ela é dada por... Aqui a gente vê que aqui teremos o capacitor multiplicando pela força eletromotriz, tudo isso multiplicando por 1 menos Euler elevado a menos o tempo sobre aqui o tau, a constante, portanto, a constante de tempo capacitiva. Estamos juntos? Sendo que este tau representa ali o produto entre a resistência e o capacitor, não é? Ok. Vamos lá ver aqui o que acontece. Queremos saber qual é a corrente máxima do nosso sistema. Bom, para determinar a corrente, nós precisamos derivar esta expressão em função ao tempo, ou seja, a corrente é dada sempre como sendo a taxa de variação temporal da carga. Estamos juntos? E, portanto, estamos a dizer que a corrente aqui será dada, portanto, por derivada desta expressão, estamos a dizer que é o produto ali do capacitor pela força eletromotriz, portanto, tudo isso multiplicando por 1 menos Euler elevado a menos o tempo sobre aqui o tau, não é? Estou só a repetir esta expressão para a ideia ficar bem. Estamos juntos? Tudo isso sobre dt. Então vamos dizer aqui que
Portanto, esta corrente aqui máxima, no caso, será quando o tempo é igual a zero, sem dúvida. Estamos juntos? Será, portanto, igual a, derivando desta expressão, vimos que teremos ali o C, não é? Epsilon, vezes, derivada desta expressão vai nos dar ali, já naquela expressão vamos ter ali 1 sobre, vai dar positivo, sim, 1 sobre tau, multiplicando, portanto, por Eulers elevado a menos T sobre o tau. Estamos juntos? E, portanto, vimos que aqui a corrente máxima no nosso circuito vai ser igual ali ao capacitor, multiplicando por Epsilon, tudo isso multiplicando ali por 1 sobre, quem é? Este sistema aqui todo, a gente vê que este tau é dado pelo produto R e C, e que tudo isto, por sua vez, ali multiplica por Eulers elevado a menos T sobre RC. Pronto, aqui vamos substituir. A gente vê que o R, aliás, o C, que é o capacitor, desaparece com C. Percebemos que esta corrente aqui máxima do circuito vai ser dada ali pela força eletromotriz, não é? Tudo isso vai ter que dividir por R vezes. Consideramos que a corrente é máxima quando o tempo for igual a zero. Não se esqueça disso. E, portanto, se o tempo for igual a zero, consideramos que é 1 sobre Epsilon elevado a zero, que na verdade isso vai dar 1. Todo número elevado a zero dá 1. Então, isto aqui podemos apagar. Opa! Isto aqui podemos apagar, vai nos dar isto. E que na verdade esta corrente máxima, que acontece quando o tempo é igual a zero, deverá ser igual à força eletromotriz. E a força eletromotriz, vimos ali que dá 24. Estamos juntos? E que tudo isso vai ter que dividir pela resistência. E a resistência nós vimos que dá 1,20 vezes 10 elevado a 6. E isto, portanto, para nós vai dar aqui 24, que vai ter que dividir 1,20. 1,20 é o mesmo que 120, que divide aqui por 100. Estamos juntos? E tudo isto, portanto, a multiplicar aqui por 10 elevado a 6. Ok, fração de uma fração. Aquela história que todo mundo conhece. Mantemos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Teremos aqui 120, tá bem? Então, aqui o zero desaparece com zero. Portanto, tudo isto a multiplicar por 10 elevado a... Ali vemos que fica menos 6, tá bem? Então o zero desapareceu com zero e percebemos que o 24 podemos escrever ele como sendo produto de 12 com 2, concorda? Vezes 10, e que tudo isso por sua vez vai ter que dividir por 12. E este 12 podemos cortar com este, e portanto aqui ficamos com 20 a multiplicar por 10 elevado a menos 6. O que é isto? Estamos a calcular o quê? Estamos a calcular exatamente aqui a corrente máxima. Então ficamos aqui ampere, ou simplesmente diremos que a corrente máxima no nosso sistema, não é? I máximo no nosso sistema, será igual a 20 microamperes. Estamos juntos? Pronto, chegado a este ponto aqui, já havíamos determinado a corrente máxima no nosso circuito. É sempre importante que a gente lembre isso, que para um circuito em carregamento, quando o capacitor, digamos, ele atinge a sua carga máxima, então não há nenhuma corrente a fluir no circuito. Então, só a corrente máxima é possível obtê-la somente quando o tempo for, digamos, suficientemente pequeno. Na verdade, quando o tempo for muito grande, a corrente é zero. Estamos juntos? Ok, então conseguimos aqui obter a expressão. Vamos lá ver a próxima questão aqui, que diz para achar a corrente 4 minutos após o início do carregamento. Ok, estamos a carregar o capacitor e queremos perceber o que aconteceu exatamente aos 4 minutos do início. Ok, a corrente é dada, portanto, ali por Epsilon sobre a resistência, e tudo isso, por sua vez, multiplica por Epsilon elevado a menos T sobre RC. Estamos juntos? Vamos lá primeiro, o tempo igual a 4 minutos. E nós sabemos que 1 minuto são 60 segundos. Estamos a dizer que basta apenas multiplicar o 60 por 4. Ou seja, estamos a dizer que o tempo será 4 vezes 60. E que isto vai nos dar aqui aproximadamente 240 segundos. Estamos juntos? Pronto, então basta substituir nessa expressão. Teremos aqui o seguinte, que a corrente será igual, e aqui a força eletromotriz, que vai ter que dividir pela resistência, e que tudo isto vai ter que multiplicar ali por Euler elevado a exatamente menos 240, e que tudo isto vai ter que dividir pelo produto ali RC. Na verdade, este produto qual será? Será de 1,20, que é a resistência, vezes 10 elevado a 6, vezes ali o capacitor. E o capacitor, a gente viu que o capacitor dá-nos, ou deu-nos ali 6 microfarad. Estamos juntos? Ok, vamos lá, 6 microfarad. Temos aqui 6 vezes 10 elevado a menos 6. Estamos juntos? Ok, chegado até aqui, a gente vê que este aqui com este vai desaparecer. E o que vai acontecer aqui, na verdade, teremos nesta expressão aí de cima, nesta expressão toda aqui, a gente consegue ver que teremos sim ali
240, que vai ter que dividir 1,20 vezes 6. Isto vai dar aqui 7, alguma coisa. 7,2. Pronto. Isso vai dar 7,2. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a corrente, exatamente em 4 minutos, que corresponde a 240 segundos, será dada ali pelo quociente entre a força eletromotriz, que conforme nós vimos, vale 24, sobre a resistência. Aliás, isto tudo equivale à corrente máxima, que no caso deu-nos 20 microamperes, que no caso 20 vezes 10 elevado a menos 6. Até aqui a coisa está muito clara. E tudo isso vai ter que multiplicar aqui por Euler elevado a menos quanto? 240, que vai ter que dividir por 7,2. A quem se calhar pode estar a pensar, todos esses cálculos são de cabeça. Não, usa a calculadora. Eu usei a calculadora antes de começar a produzir este vídeo. Então, eu já sei quanto é que isto vai dar. Aqui, na verdade, vai me dar 33,33. Tenho que ser sincero. Não fiz de cabeça isto aqui. Senão, onde pensar que sou um brilhante, não tem nada a ver. Usei a calculadora, eu cabulei antes de vir resolver isto. Então, teremos aqui que a corrente em 240 segundos será dada por 20 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isto vezes 1 sobre Euler elevado a 33,33. Ok, vamos lá achar quanto é que isto vale. Teremos aqui Euler elevado a 33,33. Ok, vamos lá ver quanto é que isto vai dar. Ok, deu-nos aqui. Isto deu-nos 20 vezes 10 elevado a menos 6. Aliás, estou a reescrever isto. Isto foi lhe dar-nos 3,35 vezes 10 elevado a menos 15. E o produto aqui do 20 e o 3 ponto alguma coisa. Tudo isto vezes 20. Ali foi nos dar toda esta expressão aqui, atenção, vezes 20. Foi nos dar ali exatamente 6,7 vezes 10 elevado a menos 14 vezes 10 elevado a este menos 6 aqui. Estamos juntos? Ou seja, nós teremos aqui 6,7 vezes 10 elevado a menos 21. Aliás, menos 20. Menos 20. E aqui a gente, se quiser, pode aproximar isto a 7 vezes 10 elevado a... Aqui a gente vê... Levado aqui então a menos 20. Está bem? Ok. É basicamente isto. Teremos isto. Aqui teremos isto representando aí, portanto, a nossa corrente em 4 minutos. Estamos juntos? Em 4 minutos teremos aproximadamente isto, que são dados em amperes. Estamos juntos? E este vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.